Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 temas que podem cair no Enem 2022 e alguns repertórios para você usar nesses temas. E fica comigo até o final que eu vou te dar também exemplos de introdução para todos esses temas. Vamos lá? Oi, mestres! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Dayana e hoje a gente vai falar sobre 5 temas possíveis que podem sim cair no Enem 2022. Lembrando que o nosso intuito aqui não é acertar tema, até porque quem é mestre não precisa depender disso, ele chega preparado para qualquer situação. E é por isso que eu apresento a vocês a correção prêmio, que são pacotes de correções detalhadas no padrão do Enem. Além disso, você terá acesso a uma plataforma com temas super pertinentes e divididos por eixos temáticos, que é justamente uma das estratégias utilizadas e validadas por mim para não depender de tema. Sem contar com o suporte pós-correção, onde você poderá tirar todas as suas dúvidas sobre a sua redação e muito mais. O link está aqui na descrição, confere lá que eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua preparação. Esses 5 temas que eu vou abordar agora foram baseados em alguns acontecimentos do primeiro semestre e problemas reais da nossa sociedade. Até porque os temas do Enem são problemas sociais, então é muito interessante a gente trabalhar entendendo isso. Antes de começarmos a nossa maratona dos 5 temas possíveis, eu gostaria de te pedir seu apoio, se inscrevendo aqui no canal e dando seu gostei. Estamos começando agora e o seu apoio é muito importante para trazermos sempre mais conteúdo de qualidade para vocês. Agora vamos lá. O primeiro tema é o uso das tecnologias para a alfabetização infantil. E ele faz parte de 2 eixos temáticos, educação e tecnologia. E esse acaba sendo um tema muito bom porque hoje em dia tudo é tecnologia. As crianças estão rodeadas por tecnologia. Porque a educação não usufrui disso? E porque o Enem não cobrar um tema tão importante como esse? Um repertório muito pertinente para você usar nesse tema é o sociólogo Manuel Castells. Ele fala de como os métodos de ensino hoje em dia são ineficazes, porque é baseado na transmissão da informação. É um ensino técnico que não desperta o interesse dos alunos. E aí você pode fazer um gancho com essa temática, abordando o uso das tecnologias para aprimorar o ensino na alfabetização infantil. E aí, 2 argumentos super válidos para você usar é o modelo educacional nos moldes que é hoje e a falha do governo. O modelo educacional de hoje, reforçando até o pensamento de Castells, é arcaico em sua maioria. Sabe aqueles métodos decorebas, aprender por aprender? Essa é justamente a crítica dele. E as tecnologias podem ser uma ferramenta para tornar esse ensino mais dinâmico. Já a falha governamental é quando o governo não direciona investimentos para a educação básica. Muitas escolas não possuem internet, muito menos equipamentos suficientes para usar essas ferramentas no ensino. E aí, usando esses repertórios e argumentos, eu montei aqui uma introdução modelo para vocês verem como aplicar. Vamos lá que eu vou ler para vocês. Para o sociólogo espanhol Manuel Castells, a educação em boa parte das instituições de ensino é totalmente obsoleta, pois insistem em produzir um ensino puramente técnico, baseado na transmissão de informação e sem considerar as transformações da era da rede. Tal pensamento evidencia a importância de inclusão produtiva das tecnologias na alfabetização infantil para otimizar o letramento dos pequenos, o que no contexto brasileiro é uma realidade ainda distante. Isso ocorre não só pelo modelo educacional arcaico, ainda predominante, como também pela inércia da máquina administrativa. Nesse viés, urge analisar esse cenário levando em consideração a era informacional citada pelo autor. O segundo tema é a vulnerabilidade pelo déficit habitacional, que se encaixa no eixo cidadania e direitos. A moradia é um direito fundamental e assegurado pela Constituição Federal, e aí já é um repertório para você usar na sua redação. Esse tema é muito importante de ser debatido porque é um dos grandes problemas sociais que o Brasil enfrenta. Muitas famílias vivem em déficit habitacional e esse conceito ele não se aplica apenas a moradores de rua, mas também a pessoas que vivem em moradias precárias. E aí, um outro repertório que se encaixa muito bem nessa temática é a obra literária O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Ela discute muito bem essa questão de moradias precárias
no Cortiço, que era uma vila da periferia do Rio de Janeiro, lá do final do século XIX, que não tinha saneamento básico e nem condições básicas de higiene. O primeiro argumento para sustentar minha redação é a desigualdade social. Muitas pessoas não têm acesso à moradia, porque são excluídas economicamente, e isso fere o princípio constitucional. O segundo argumento é a falha do governo. Como eu mencionei, a moradia é um direito fundamental, mas é óbvio que o Estado não tem cumprido o seu papel, principalmente por falta de políticas públicas para resolver esse problema. E aí, essa seria uma introdução modelo sobre esse tema. O romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, retrata, sob as minúcias do naturalismo, as condições precárias de moradia, explícitas na ausência de saneamento e higiene básica, vividas pelos habitantes da estalagem de João Romão. Não obstante, no Brasil odierno, parte da população sofre com a falta de moradia digna, já denunciadas na obra do autor oitocentista, contribuindo para um cenário marcante de vulnerabilidade social. Nesse sentido, convém ressaltar a desigualdade social e a ineficiência governamental como agravantes desse quadro nefasto. O terceiro tema é a tecnologia como ferramenta de preservação ambiental, um tema que faz parte do eixo tecnologia e meio ambiente. E aí é muito comum dois eixos temáticos se mesclarem, ou seja, aparecer mais de um eixo em um mesmo tema. O motivo pelo qual eu escolhi esse tema, além da pertinência dele, claro, foi a visita do filantropo Elon Musk ao Brasil, com objetivos financeiros, principalmente envolvendo a sua empresa Starlink, que oferece serviços de internet via satélite. E eu achei muito interessante essas motivações, porque um dos projetos propostos por ele foi justamente usar a tecnologia para realizar o monitoramento da Amazônia. E essa temática foca exatamente no tema que a gente está debatendo, usar as tecnologias para preservar o meio ambiente. Um repertório para esse tema é o filme da Disney, o Wall-E, que conta a trajetória de um robozinho coletor que cuida do planeta Terra, compactando e organizando o lixo produzido pelos seres humanos. E aí, dois argumentos seriam a falta de investimento, principalmente do poder público, e os interesses econômicos das empresas do setor tecnológico, que muitas vezes priorizam o lucro e deixam de lado questões ambientais. E aí, uma introdução modelo sobre esse tema seria assim. O aclamado desenho animado da Disney, o Wall-E, aborda a exploração humana do meio ambiente ao exibir um planeta desabitado, devido ao excesso de lixo e toxicidade, aos cuidados de um robô responsável pela limpeza. A trama foca na utilidade dos aparatos tecnológicos para a proteção e manutenção ambiental. Fora da ficção, o uso das tecnologias com fins ecológicos não tem acontecido de forma ampla, tendo em vista a falta de investimentos e os interesses econômicos predominantes. Nesse sentido, urge analisar esse cenário em busca de medidas resolutivas. O quarto tema é os desafios para a superação da violência doméstica contra crianças no Brasil, que se encaixa no eixo infância e juventude. No primeiro semestre foi sancionada a Lei Henri Borel, tipificando a violência doméstica contra crianças como crime hediondo. Por isso que eu achei esse tema tão interessante, porque o Enem gosta de basear os seus temas em leis para elaborar suas propostas de tema. Claro, sem criar teorias aqui para acertar o tema, porque o nosso intuito é só trazer possíveis temas. Como eu gosto muito de citar filmes e séries na redação, eu trouxe um repertório cinematográfico, que é a série Stranger Things, citando o personagem Billy, que sofre violência desde a sua infância pelo seu pai, que acaba reproduzindo essas atitudes regressivas na sua convivência social, inclusive com a própria Max, que é sua irmã postiça. E um argumento que eu citaria, com certeza, é a mentalidade social. Muitos pais têm a ideia de que violência educa, e isso é um pensamento arcaico. Outra ideia para a argumentação seria a impunidade. Muitos crimes persistem pela dificuldade de denúncia ou até pelo cumprimento da pena, que muitas vezes não ocorre. E aí a nossa introdução sobre essa temática seria assim. Na aclamada série da Netflix Stranger Things,
O personagem Billy Hangrove é, desde a sua infância, vítima de violência doméstica e refém da conduta agressiva de seu pai, Neil Hangrove. Essas agressões reiteradas acabaram desenvolvendo no próprio Billy transtornos de comportamento. Ele acaba reproduzindo essas violências nas relações cotidianas. Fora das telas, a violência doméstica contra infantes alastra no cenário nacional, gerando impactos marcantes, como as denunciadas na série, na vida de milhares de crianças e adolescentes. Nesse sentido, convém ressaltar a mentalidade social arcaica e a impunidade como motores dessa problemática. O quinto e último tema é caminhos para combater a perseguição virtual no Brasil, que faz parte dos eixos temáticos tecnologia e justiça. Uma das grandes questões hoje em dia é a expansão das tecnologias e da internet, e com elas crescem também a criminalidade. O stalking, que é a perseguição virtual, foi criminalizada em março de 2021. E mesmo que tenha sido sancionada no ano passado, eu ainda acho um tema super pertinente para a gente trazer aqui. E um repertório que se encaixa muito bem nessa temática é a série da Netflix You, que mostra o personagem Joey usando a internet em vários momentos da trama para obter informações e perseguir a sua amada Beck. E aí, o primeiro argumento que eu usaria seria a superexposição nas redes sociais. As pessoas acabam compartilhando dados pessoais importantes e isso facilita a vida do criminoso. Além da impunidade, principalmente na questão de identificação do problema, porque isso depende da vítima e das pessoas que estão ao redor dela. E por fim, essa seria a nossa introdução modelo. A aclamada série da Netflix, You, aborda a trajetória de Joey Goldberg, que após conhecer e apaixonar-se obcecadamente por Given Beck, utiliza a internet e as redes sociais para obter dados pessoais e perseguir a suposta garota dos seus sonhos. Nesse enredo, o stalker, na ânsia de construir laços afetivos, rodeia os passos da vítima de forma insistente e, inclusive, agressiva. Fora do contexto cinematográfico, o stalking virtual, perseguição reiterada, é uma realidade marcante da era tecnológica. Isso se deve, sobretudo, à falsa sensação de impunidade proporcionada pela internet, bem como à ineficiência estatal na garantia da seguridade do indivíduo de forma plena. Então é isso, mestres, lembrando que todos esses temas estão disponíveis na nossa plataforma e se você precisa de correções detalhadas no padrão Enem, aqui na descrição tem um link de acesso dos nossos pacotes de correção com temas super pertinentes para você treinar. Até porque corrigir os erros é um dos principais passos para você alcançar o 900+ na redação do Enem. Espero muito que tenham gostado, deixe aqui o seu comentário, porque o seu feedback é muito importante para estarmos evoluindo e trazendo os melhores conteúdos, além de se inscrever e ativar o sininho, porque semana que vem teremos filmes e séries na redação e eu te espero lá.